Eu não sei se você busca conselho em alguém, em algum lugar, em alguma pessoa. Eu não sei se você tem alguém que você pode buscar conselho nos momentos difíceis. Mas certamente, quando nós não sabemos como resolver alguma coisa, nós temos que correr para quem sabe. Hoje eu vi a Alessandra correndo para o pai dela: pai, me ajuda aqui na matemática, né? Equações de segundo grau. Eu nem me lembro o que é isso, eu sei o nome, equações de segundo grau. Como é que se monta isso? Como é que se resolve isso? Não faço a mínima ideia. Só me lembro que tinha esse negócio, esse treco na escola em matemática. Eu sei que muitas pessoas tinham dificuldade. E nós enfrentamos dificuldades dessa monta, dessa espécie em todo o tempo. Em todos os lugares, na empresa, na família, na educação dos filhos, nas dúvidas sobre o que vamos fazer amanhã. O que vai ser no dia de amanhã? Um novo ano está aí surgindo diante de nós, várias mudanças, prefeituras, vai ter trocas de prefeito em vários municípios, em países como os Estados Unidos, eleições aconteceram, no Haiti, segundo os haitianos que estão ali em estação, está tendo guerra civil lá, não talvez assim tão explosiva que os órgãos de comunicação já estejam sabendo ou estejam talvez publicando isso, mas de acordo com eles, muitas caçadas e perseguições e mortes estão acontecendo lá no Haiti porque teve eleições há poucos dias atrás. E aí quando as pessoas que são da oposição não concordam, eles vão apelar para as armas que eles conhecem, que é tirar a vida daquelas pessoas, é perseguir família e assim por diante. Mas nós também estamos aqui vivendo como peregrinos e temos desenvolvido esse tema, então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Em vez de olhar para 1 Pedro, primeiro eu quero olhar num outro texto, Mateus 23. Qual é o teu guia? Quem é o teu guia? Quem é o teu guia? Quem é o teu mestre? Quem é o teu pai? Jesus nos ensina isso. E às vezes a gente passa batido, passa por cima de um tema tão importante. Jesus diz aqui no capítulo 23, no verso 8, ele fala: quem é o mestre? O mestre é o Espírito Santo. Ele diz: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, ou mestre, ou Raboni em aramaico, Rabi em hebraico, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. No verso 9 ele fala: quem é o nosso pai? Ele diz: a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. E quem é o nosso guia? No verso 10 ele explica quem é o nosso guia. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Quem é o seu guia? Você pede conselhos para o seu guia, aquele que te orienta? Imagina que você vai atravessar um deserto. Eu nunca atravessei um deserto. Eu já estive no meio de floresta amazônica, e por alguns minutos, talvez uma hora mais ou menos, a gente ficou perdido. E eu me lembro que o meu sobrinho, que estava junto comigo, ele ficou desesperado, meu cunhado também, e aí eu falei para eles: olha, até onde eu entendo de orientação na floresta, que eu aprendi no exército, nós precisamos rumar para este lado aqui. E ele dizia que era exatamente, não o oposto, mas 90 graus à direita. E ele foi teimando e a gente foi entrando mata dentro. Era só 8 quilômetros que a gente tinha que caminhar de mata fechada. Mas a gente ia sair numa estrada, só que 8 quilômetros depois.
E a gente estava a mais ou menos uns 400, 300 metros da casa. Eu disse, não, vamos por aqui. Eu dei uma de teimoso. Em questão de 10 minutos a gente estava fora na clareira, que já havia sido desmatada. Ele deu o braço a torcer. Mas vamos supor que eu não soubesse para que lado ir, porque eu fui prestando atenção. Quando eu fui entrando dentro da floresta, eu fui observando as árvores, fui olhando para que rumo a gente estava indo. E ele foi despreocupado. Ele com o facão na mão, ele só ia batendo aqui, batendo ali, e fomos entrando, mata dentro. Ele não observou para onde a gente estava indo. Mas vamos supor que você está no meio de uma floresta, você cai de avião e você é o único sobrevivente. Como é que você vai sair dessa floresta? De repente alguém encontra você no meio dessa floresta e te leva, é um habitante da floresta, um nativo. No Brasil nós chamamos eles de índio. Mas ele conhece a floresta. Ou se você caísse no deserto e um beduíno, um andarilho do deserto, te encontrasse e oferecesse ajuda, você aceitaria essa ajuda? Ou você diria, não, deixa comigo, sou perito nesse troço, deixa comigo, eu vou encontrar a saída. O que você faria? Você aceitaria ajuda ou você faria do seu jeito? Com certeza. Em Atos capítulo 8, nós vemos um homem de uma posição muito elevada dentro do reino da Etiópia. Um homem muito inteligente, porque para chegar a ser tesoureiro de um reino não era qualquer coisa. Aquele homem instruído, letrado, que conhecia não somente a língua do seu país, mas também conhecia a língua hebraica. Ele comprou um livro da Bíblia que era do profeta Isaías, e ele estava lendo esse livro. E ele estava indo caminho para casa. E de repente, Filipe, um homem simples como nós, começa a correr do lado daquela carruagem. E pergunta para ele, você entende o que você lê? Ele diz, como entenderei se não há quem me explique, quem me ensine? Então aquele homem agiu de uma maneira muito inteligente. Mesmo ele tendo bastante conhecimento em muitas áreas, havia áreas na vida dele que ele não conhecia. Ele aceitou ajuda. Então, aceitar ajuda é um sinal de inteligência. Porque nós sabemos que nós não sabemos tudo. Como já disse o filósofo, só sei que nada sei. E quanto mais sei que nada sei. Porque tudo aquilo que eu sei agora eu não sabia antes, mas já existia. Já era verdade antes, só eu não sabia. Mas agora que eu estou sabendo, eu sei que eu não sabia. Então isso é um sinal de inteligência. Então nessa peregrinação nossa agora, nós estamos com alguém que veio de lá. João capítulo 1, verso 18 diz assim, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito de Deus, que está junto com Deus agora de novo, é quem nos revelou quem é Deus. Então, nada melhor do que Jesus, o Filho de Deus, para nos ensinar como chegar ao Pai. E ele diz isso em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então seguir Jesus de perto é um sinal de inteligência. Muita gente se torna religioso. Ele acha que o importante é ser religioso, então ele passa a fazer parte de uma religião. Ele adentra os portais da religião, mas não sabe quem é o seu guia, o seu mestre, o seu pai, e pouco se interessa em saber como ou qual seja a vontade deste pai.
Jesus diz em João capítulo 8, ele diz: se vocês permanecerem nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Então, aqueles que haviam crido em Jesus, estavam andando com Jesus, ainda não conheciam tudo. No capítulo 14, 15 e 16, Jesus fala do Espírito Santo. Ele diz: olha, vocês precisam aprender muitas coisas, e eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês ainda, mas vocês não podem suportar tudo que eu tenho para ensinar vocês. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar. Então, na medida do possível, nós estamos crescendo em conhecimento. Então, no capítulo 1 de 1 Pedro, nós vimos até o capítulo 2, verso 3, na semana passada. E hoje nós queremos ver o verso de número 4. Nós vimos até aqui que Pedro está falando de uma proposta de Deus. Ele fala que Deus nos elegeu, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e o meio pelo qual ele fez isso é um novo nascimento. O nascimento produzido pelo Espírito Santo de Deus através do poder da palavra de Deus. Assim como que pela palavra de Deus, Deus fez com que nós víssemos esse mundo maravilhoso que Deus criou o mundo pela palavra, assim também pela palavra ele nos faz nascer de novo. E o preço para nós sermos filhos de Deus agora é o sangue de Jesus derramado na cruz em meu favor e em seu favor. E então aqui no capítulo 2 ele fala que nascemos de novo. E toda pessoa que nasce, ela tem uma necessidade. Ela precisa de leite. Toda criança, ela precisa ser alimentada com leite. Se você colocar feijão, carne, churrasco, ainda que seja muito saboroso, seja muito bom, apreciado por muitos, eu inclusive, não dá para dar churrasco para a criança. Ela precisa de leite. Então Pedro fala, olha, desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Se vocês já experimentaram que Deus é bom. O verso 3 então ele fala, você já experimentou que Deus é bom? Ele te fez nascer, ele te pegou no colo, ele te amou, mais do que qualquer outra coisa, ele te amou. Ele deu o seu único filho, o filho amado, ele deu por nós, gente. Precisa prova maior do amor de Deus do que o próprio filho, o Filho de Deus, que é Jesus? Não precisa prova maior do que essa. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a vida pelo seu amigo. E Jesus deu a vida dele por nós. O próprio Jesus que deu a vida dele, ele não estava sendo egoísta e nem orgulhoso ao dizer isso. Talvez a gente possa até ser orgulhoso quando há alguma coisa assim que nos beneficia. Mas Jesus não, ele está falando isso e está pronto para ir para o Calvário. É amor, não é orgulho, é amor. E então ele diz no verso 4, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. E essa pedra tem um nome, Jesus de Nazaré. A pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a principal pedra angular. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 10, que ele é o alicerce. Como prudente construtor, Paulo disse, eu lancei o fundamento, que é Cristo. Os outros edificam sobre ele. Agora cada um tem que ver como constrói. Se aquilo que você construir for algo que o fogo queima, você vai sofrer prejuízo. Ainda assim vai ser salvo, porque ficou sobre Cristo, o alicerce. Nem que seja só a cinza ou carvão, mas está sobre a rocha. Mas se você construir sobre Cristo, ouro, pedras preciosas, coisas que o fogo não destrói, você vai receber um galardão. Eu não sei se vocês querem galardão de Deus, porque a salvação não é algo que eu vou conquistar.
Jesus conquistou para mim, mas o galardão Ele prometeu para aqueles que o servem. Ou não? Eu creio assim. Haverá um galardão. Eu creio que quando Paulo está falando na sua segunda carta para Timóteo, no capítulo 1, verso 12, ele está dizendo: sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu creio que Paulo está pensando na poupança celestial. Eu creio que Jesus está falando a mesma linguagem quando Ele diz: não acumulem para vocês outros tesouros sobre a terra, onde a traça corrói, a ferrugem destrói, o ladrão escava e rouba. Mas construam para vocês tesouros no céu. E quando ele fala daquele homem rico que amealhou os seus bens e construiu celeiros maiores e os guardou, Jesus diz: assim é aquele que é pobre para Deus e não é rico para Deus. Ele não está construindo lá. Jesus diz: olha, vendam as propriedades de vocês e construam bolsas que não desgastam, um tesouro no céu. Aliás, ele diz que se eu dou um copo d'água fresca por alguém que é discípulo de Jesus, eu não perco minha recompensa. E para arrematar a história, ele diz: eis que vem sem demora, nas minhas mãos está a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Eu creio que Jesus tem uma recompensa para você. Amém? Vale a pena construir em Cristo, gente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, Paulo fala assim: no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então tem recompensa. Amém? Tem recompensa. Então, em primeiro lugar, nós temos um guia que nos dirige, nos conduz. Nós precisamos estar perto, andando perto de Jesus. Aliás, quando um discípulo, ele amava o seu mestre, o maior orgulho dele era ser coberto pelo pó que era lançado das sandálias dele, que andava à frente dele. Havia um costume naquela época, quando Jesus veio, em que os discípulos eles andavam tão perto do seu mestre, observando tudo que ele fazia, que era para ele um orgulho ser empoeirado pelos pés, pela sandália do seu rabi, do seu mestre que andava na frente dele. Ele seguia os seus passos. Então, quando nós seguimos Jesus de perto, nós aprendemos a agir como Ele agiu. E Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 10, no verso 31, ele disse: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aos Efésios ele diz, no capítulo 5, verso 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos alguém a imitar, nós temos alguém para olhar, olhando firmemente ao autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. A Bíblia é cheia de conselhos. Tem tantas placas indicando para a gente olhar para Jesus, que a gente não pode deixar essas coisas passarem despercebidas. Tem algum sentido nisso, eu creio. E o texto diz: chegando-vos a ele a pedra viva. Em Isaías capítulo 44, versículo 8, nos diz, Deus, através do profeta Isaías, ele diz: olha, não existe nenhum Deus além de mim. Não existe outra rocha, e eu não conheço. Deus é tão sincero e tão verdadeiro, que ele diz: olha, eu não conheço se existe outro Deus além de mim, eu não sei. E ele não entra em crise porque nós entramos em crise. Ele é a pedra viva. Esta atitude demanda esforço e dedicação de nossa parte. Jeremias 29:13 já nos disse: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o coração. Então, existe um esforço de nossa parte. O que muitas vezes a gente vê é sendo anunciado apenas a justificação pela fé. E a santificação a gente deixa para segundo plano. Na verdade, são coisas complementares.
Aliás, o autor aos Hebreus nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Paulo, falando aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3 e versículo 7, ele diz que Deus nos salvou para a santificação, essa é a vontade dele. Viver uma vida santificada. E demanda esforço. Ou será que a gente, de repente, se descobre assim, eu não tenho mais cobiça nenhuma, não tenho mais males nenhum, eu não tenho mais problema nenhum com isso, nenhum problema com aquilo, eu não me magoo mais com ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho inveja de ninguém, as pessoas se dão bem por fazer as coisas erradas, eu fico feliz. Será que a gente pode dizer isso? Com certeza não. Ainda a nossa velha natureza está aqui, bem vivinha. E Paulo diz, ainda que nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, está deteriorando, e por causa disso, por causa daquilo, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. O novo homem se renova de dia em dia, Romanos capítulo 8, e 2 Coríntios capítulo 4 nos fala isso. Capítulo 7, aliás, de Romanos, bem no finalzinho ali ele fala sobre isso, desventurado homem que sou. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, ele está falando sobre essa nova natureza e a velha natureza que vive em guerra. Aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 18, ele fala que nós estamos em batalha o tempo todo. O desejo da nossa carne é fazer aquilo que nos agrada, mas do Espírito Santo é fazer aquilo que agrada a Deus. Então, Paulo fala assim, para vocês não fazerem o que é do vosso querer. E aí ele explica, olha, o fruto da carne é isso, é aquilo outro, e essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe condenação, não existe lei. Se não tem lei, não tem condenação. Se a lei não existe, não existe condenação. A adoração verdadeira parte do interesse do adorador. Quando Deus chamou Abrão, que depois teve o nome mudado para Abraham, ele chegou naquela terra estrangeira e ele edificou com pedras um altar e ofereceu sacrifício a Deus. Nós temos que ter interesse de adorar a Deus. Ninguém começa a adorar a Deus espontaneamente, sem desejo nenhum, sem vontade nenhuma. Tem que ter interesse da nossa parte. Nós temos que nos esforçar. Eu não sei se vocês já repararam, mas o inso, o mato, ele nasce sozinho, até no meio do asfalto. Deu uma brecha para ele, ele está lá botando raiz, dali a pouco está crescendo, vira árvore. Mas a planta boa, a gente tem que limpar, cultivar, semear, regar, até que venha a colheita. É assim também. Nós temos que nos esforçar. Aliás, Jesus diz em Mateus 11, verso 12, que o reino, desde os dias de João Batista, ele é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. Tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Quando a gente só fala da justificação pela fé, a gente às vezes inutiliza a ação do homem. Só que a justificação pela fé não é a justificativa de cruzar os braços. Existe uma contrapartida de nossa parte. A gente nasceu. O que a gente fez para nascer? Nada. O que você fez para nascer? Nada. Agora, quem é que vai manter você vivo? Te vira, José. Te vira, João. Vai trabalhar. Quem não trabalha também não coma, Paulo disse. Não é isso? Então, existe um esforço. Por isso é que Pedro fala assim, chega perto de Jesus. Se esforce, ande perto dele. Tem que ter, de nossa parte, também uma atitude. Só vamos ter de Deus o quanto buscamos. Nós só vamos ter de Deus o quanto buscamos. Deus sacia nossa fome e sede dele mesmo,
na medida da nossa sede e do nosso apetite. Ele é a verdadeira comida e bebida. João 6,55. Ele diz: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E ele está falando isso para uma multidão de mais de 5 mil pessoas. Eram 5 mil pessoas que estavam com fome. De repente Jesus pega 5 pães e 2 peixes, multiplica, alimenta toda aquela multidão, e ele entra num barco e vai para o outro lado do mar. Quando ele chega lá, a galera está chegando também. E Jesus disse: vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram pão e encheram a barriga. Só que o pão que vocês comeram, ele tem pouca duração. Aliás, o trigo, o pão, o carboidrato, ele é uma carga rápida. E logo você sente fome de novo. Mas se você se alimentar de carne, o sustento do seu corpo, ele tem uma duração muito maior. A proteína, ela vai te dar alimento e substância para o seu corpo trabalhar muito mais tempo e viver muito mais tempo do que o carboidrato. E é por isso que Jesus faz essa analogia do pão com a carne. No capítulo 6, ele faz a multiplicação, anda por sobre o mar, chega do outro lado, e aí ele fala para o povo: olha, vocês precisam trabalhar por um outro pão. No verso 27, vamos olhar esse texto? João 6, 27. Olha o que Jesus diz para aquela multidão. Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus não disse assim: cruzem os braços, sentem na relva que eu vou dar o pão para vocês. Ele diz: não, trabalhai por esse pão. Trabalhai por esse pão. Há uma necessidade de esforço de nossa parte. Há uma necessidade de contrapartida da vida cristã em relação à vida eterna. O texto segue, ele diz que esta pedra foi rejeitada pelo homem. A rejeição de Jesus não é só naquela época. Ainda hoje as pessoas rejeitam Jesus. Ainda hoje as pessoas olham para Jesus e dizem: bacana, legal, mas eu quero governar a minha vida. Eu não preciso de alguém para governar a minha vida. Eu mesmo vou dirigir a minha vida. Eles rejeitam Jesus como aquele povo rejeitou. João escreve no capítulo 1 que ele veio para o seu próprio povo, mas o seu povo rejeitou ele. Mas as pessoas que receberam Jesus, ele deu para essas pessoas um poder. O poder de serem feitos filhos de Deus. E essas pessoas que agora têm esse poder de se tornarem filhos de Deus, não são as pessoas naturais. Não é pela vontade do homem, não é pelo sangue, não é o nascimento natural. Mas é aqueles que são nascidos de Deus. Então só esses podem tomar posse da vida eterna. E aí então ele pega o vento e compara o vento. Ele diz: olha, você vê o vento, você vê o movimento que o vento faz, você não sabe de onde ele veio e você não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ou algumas traduções colocam nascidas do alto, porque é Deus quem nos fez nascer de novo. E ele está falando isso para um homem, um religioso, um homem que é muito instruído. O nome dele, Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, você é mestre em Jerusalém e você não, em Israel, e você não entende essas coisas. Se eu estou te falando de umas coisas naturais que você pode ver, você não entende? Imagina se eu começar a falar de coisas espirituais para você. E você não pode ver o reino do céu se você não nascer de novo. Não fique admirado, mas você precisa nascer de novo. Então Nicodemos andou perto de Jesus, ouviu da boca de Jesus. Pedro estava ali presente. E Pedro está chegando para nós e diz assim: chega perto de Jesus. Ele é a pedra viva.
Ele é a pedra viva. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala que essa pedra viva que dava água ao povo quando passava pelo deserto é Cristo. Eu fico imaginando aquela multidão de quase 3 milhões de pessoas bebendo água no deserto. E aquela fonte não esgotando, não terminando. Gente, não foi 40 dias, foi 40 anos. E mesmo vendo aqueles sinais miraculosos, aquele povo tinha o coração duro. E eles não entraram na terra prometida, por causa da incredulidade. Incredulidade do coração. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração. Provérbios 4, 23 diz: entre todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída para a vida. Então, nosso coração tem que ser bem zelado, tem que ser bem cuidado. Como é que você cuida do seu coração? Você permite que uma pessoa venha e diga que você é bonito? Ah, não, bonito é aceitável. Mas se essa pessoa disser que você é feio? Ah, não, aí fica magoado. Aquilo que dizem para nós, que entra pelos nossos ouvidos, tem o poder de nos afetar se nós não tivermos um autoconhecimento de quem nós somos em Cristo. As pessoas tentaram provocar Jesus o tempo todo. Você não é filho de Deus? Desce da cruz e a gente vai acreditar em você. Jesus, não é que ele não ouviu o que eles disseram, ele não se deixou ser afetado com aquelas palavras. O texto bíblico dos evangelhos nos diz que de todas as maneiras eles tentaram colocar Jesus à prova. De todas as maneiras. No dia do juízo, várias testemunhas falsas vinham e faziam acusações as mais absurdas. Eu nem imagino que tipo de acusações eles faziam contra Jesus. Algumas estão registradas, a gente sabe. Mas a Bíblia diz que eram diversas acusações, a ponto de Pilatos ficar admirado e dizer para Jesus: Jesus, você não diz nada? Você não vê as acusações que estão sendo feitas contra você? O que você vai fazer? Jesus não abriu a boca. Ele não se defendeu. No princípio ao fim, haverá sempre dois tipos de pessoa neste mundo: os que creem e os que rejeitam a Jesus. Do princípio ao fim. Caim e Abel, dois adoradores. Um foi aceito e outro rejeitado. Por causa do quê? Do coração. A oferta que ele veio trazer não era a oferta que Deus havia exigido. Do início ao fim, nós vamos ver sempre essas duas alas, esses dois tipos de pessoas no mundo. Deus não entra em crise pela rejeição do homem. Você imagina Deus lá no céu e dizendo assim: mas como? As pessoas não vão aceitar? Eu sou tão bom, eu sou tão bondoso, eu faço tantas coisas boas para essas pessoas e elas não me aceitam. Vocês acham que Deus entra em crise? Não mesmo. O Salmo de número 2 nos diz, do versículo 1 a 4, que as nações se enfurecem e se voltam contra Deus, e Deus do alto céu, ele se ri. Eu acho que Deus tem um senso de humor muito grande. Deus tem um senso de humor muito grande. Sempre que eu falo isso, sempre que eu lembro disso, eu lembro do relato de um pastor que veio da Alemanha para... Ele recebeu uma revelação de Deus lá, e ele veio para o Brasil. Ele foi na Argentina, porque a EBM Mazda tem um trabalho na Argentina. Ele foi lá na Argentina, no meio dos alemães na Argentina, e nada aconteceu. E aí um dia ele voltou, passou pela fronteira, chegou a Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente ao lado do prédio da igreja de Candeia. Ele sentou ali num toco e foi orar. Eles haviam desmatado, né? E tocos ficam, madeiras, ainda que não queimaram tudo. E ele sentou num daqueles tocos e foi orar, sozinho.
E falou: mas Deus, o Senhor me mandou vir para cá, para a América do Sul. O Senhor tinha um projeto para fazer, um plano. O Senhor, foi tão claro isso. Eu cheguei aqui e eu não vejo nada. Aí diz que ele ouviu uma risada atrás dele. Ele estava sozinho. Ele ouviu uma gargalhada. E de repente as coisas se encaminharam. Ele foi para Ijuí, mais precisamente ali no Barro Preto, perto de Ijuí. E ali ele ficou sabendo que tinha uma família, o senhor Henrique Liebig, que ele já tinha pego diversas crianças e tinha adotado e estava cuidando dessas crianças. Isso foi na década de 70, bem no início. E então ele voltou para a Alemanha, conseguiu verbas. No ano seguinte, em 73, eles compraram e construíram o lar da criança Henrique Liebig, em Ijuí. E aí então o pastor, fazendo esse relato para a gente no encontro, ele falou: Deus é um Deus que tem um senso de humor fantástico. Já imaginou se ele se irasse como a gente se ira, com facilidade? Não, Deus é tardio em se irar. A Bíblia diz: Ele é eterno, Ele é cheio de misericórdia, Ele é bom. E é isso que Pedro está dizendo: se vocês já provaram que Deus é bom, então chega perto dele. Se vocês já sentiram que Deus é bom, o que impede você de pular no colo dele? Gente, de dizer e cantar: eu te amo, eu te adoro. Foi para isso que nós fomos criados, para Ele. Por que a gente vai ter vergonha de dizer: eu amo a Deus? As pessoas estão dizendo: eu adoro esse time, eu adoro aquela cor, eu adoro aquele cantor, eu adoro aquilo outro, aquele ator e assim por diante, eu adoro. Aí diz: onde é que você vai? Eu vou no culto. Não, eu vou adorar a Deus. E aí às vezes a gente até se dá uma disfarçada um pouquinho mesmo. Eu vou assistir o culto, eu sou um espectador, eu vou lá sentar e vou assistir o culto. Não, nós somos adoradores. Deus quer você no colo dele. Deus quer você sentindo o coração dele pulsar por amor a você. Imagina, quando esse amor de Deus invadir o seu coração, e isso é derramado no nosso coração. Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso de número 1, isso é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Quando a gente entende que a gente foi justificado não por obras nossas, mas nós fomos justificados pela obra de Jesus na cruz, e o amor de Jesus por nós nos torna filhos de Deus, o Espírito Santo derrama esse amor em nosso coração. E aí Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios: o amor de Jesus nos constrange. É esse amor que faz com que a gente não desista dele. É esse amor de Jesus que faz com que a gente atravesse noites, talvez se for necessário, viaje, busque, leia, ore, clame. É o amor de Deus. É o amor de Jesus. O texto segue dizendo que esta rocha é eleita e preciosa para Deus. Quem não se aproxima de Jesus não se aproxima de Deus. Muita gente quer Deus, mas rejeita Jesus. Ele quer chegar a Deus pelos seus próprios métodos. Tem até um ditado popular que é uma maldição: todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira deslavada. Deus é o mesmo em todos. Mentira! É mentira. Então Jesus é um mentiroso. E como é que nós vamos servir e adorar um mentiroso? O pai da mentira se chama Satanás. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão que não for por mim. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Então, sem Jesus nada feito. João então escreve: quem não tem o Filho, não tem o Pai. É simples assim. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Jesus é o escolhido de Deus. Ele é o ungido de Deus. A palavra Messias, que é a mesma palavra Cristo em grego, Messias em hebraico, é ungido em português, ou escolhido. Naquele dia em que Jesus vai para João, João diz: olha, eu que precisava ser batizado por ti, tu vens a mim.
Ele disse: olha, deixa por enquanto até que seja completa toda justiça. E então João aceitou, batizou Jesus, Jesus sai da água. Quando ele está lá fora, ele está orando, o outro evangelho nos diz, ele está orando, de repente o céu se abre. E vem o Espírito Santo sobre Jesus. E do céu o Pai fala: este é o meu Filho amado, eu tenho prazer nele. O que Jesus tinha feito até aquela hora? Ele tinha expulsado demônios? Ele tinha curado cegos? Ressuscitado os mortos? Curado os leprosos? O que Jesus fez? Obedeceu. Ele foi obediente. João Batista veio antes. Ele é o precursor. E Jesus vem humildemente, se submete a João e diz: é assim que vai ser no meu reino. Aquele que se submete, esse será exaltado. Mateus 23, verso 12. Todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Essa é a matemática do reino. Essa é a matemática do reino. Jesus é o escolhido de Deus. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. É por isso que ele é justo e justificador daquele que nele crê. Não é porque nós temos justiças ou justiça em nós. João escreve: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Então, se nós somos purificados de toda injustiça, Deus olha para nós e diz: você é justo. Você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Somos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Essa é a proposta de Deus. No verso 9 ele dá um detalhe dessa proposta: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Se você tiver que ir a uma cidade grande e você não sabe encontrar um endereço, você vai procurar um guia. Não é verdade? Se você quer chegar ao céu, você precisa de um guia. Ele se chama Jesus de Nazaré. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer esse maravilhoso conselheiro que é o Espírito Santo, nosso mestre, que nos ensina, nos habilita, nos capacita. É Ele que nos conduz. Ele é o nosso mestre. Jesus é o nosso guia. É aquele que pega a gente pela mão e nos conduz ao Pai. Senhor, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus bondoso. Assim como Pedro disse: se vocês já provaram que Deus é bom, então se aproxima de Jesus, a pedra viva. Senhor, nós queremos estar perto de Ti, queremos andar ao Teu lado, Jesus, não queremos andar solitários. Nós somos ovelhas de um rebanho que tem um pastor, nós não somos lobos solitários, não andamos sozinhos, nós somos ovelhas do Teu rebanho e ovelhas do Teu pastoreio, Jesus. Pastoreie nosso coração. Ó Senhor, venha sarar todas as feridas que está em nosso coração, venha curar todas as feridas, Senhor, venha sarar os relacionamentos, venha curar os relacionamentos, venha libertar, Senhor, ó, dá a Tua palavra de ordem, e que venha, Senhor, ser quebrado todas as armadilhas do inimigo, que todas as amarras do inimigo sejam despedaçadas, as algemas que o inimigo das nossas almas tem lançado contra nós, que Pedro diz que ele anda ao derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar, mas ele também nos diz que nós podemos resistir firmes na fé, porque a nossa fé não está firmada em nós, a nossa fé não está firmada em coisas que nós fizemos, mas está firmada tão somente na justiça que Cristo alcançou por nós. E é por causa dessa justiça, Pai, que nós estamos ousadamente clamando a Ti no nome de Jesus. Ensina-nos, guia-nos, consola-nos
e fortalece-nos em Ti mesmo, para oferecermos a Ti louvor, glória e honra, agora e por toda a eternidade. E quem crê diz? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado.